Olá, você que nos acompanha na TV Alfa Ômega. Somos muito felizes com a sua audiência. Isso configura para nós um certo prestígio. Eu sou Carlos Valentim e estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Continuamos falando sobre você e a sua declaração de imposto de renda. O prazo está chegando. Daqui mais, semana que vem já começa aí o mês de abril e é o mês que você tem para acertar suas contas com o leão, é o mês que você tem para fazer uma verificação de tudo aquilo que você deve prestar contas ao fisco, entregar sua declaração e através dela você fica quites aí com a Receita Federal. E o nosso objetivo nesses programas é procurar trazer informações que são importantes, que são fruto da minha própria experiência vivendo aí esse mundo tributário e daquelas coisas que causam algum tipo de problema, cai algum tipo de te levar para a malha fina e o que traz uma certa dor de cabeça. Porque outra coisa também que é muito, eu acho até frustrante, eu acho que a Receita Federal deveria tratar os contribuintes como se fosse uma relação de consumo. Ou seja, nós somos clientes da Receita Federal, o governo nos presta serviços, nós pagamos por esses serviços deles e deveríamos ser tratados dessa forma. Mas o que acontece quando você cai numa malha? Às vezes você faz a sua declaração de imposto de renda correta, você tem lá um valor, quando você tem a valor a pagar, dificilmente você cai numa malha. Quando você tem valor a pagar, o que pode acontecer é da revisão da sua declaração ser lançado algum tipo de cobrança extra para você. Mas quando você tem um valor a restituir e você cai na malha, o que acontece? Você recebe uma comunicação da Receita Federal que você está na malha. Se você tem um certificado digital, ou então se você gerou um código eletrônico para você, você consegue entrar no ICAC, que é o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, né? É o Central de Atendimento ao Contribuinte, que ele é eletrônico, então você entra via internet e com esse código eletrônico ou com certificado digital você consegue enxergar a sua vida inteira dentro da Receita Federal. Mas mesmo assim, quando você faz isso e você vê que você está na malha, a Receita vai lá e fala o seguinte, olha, ela primeiro te empurra a fazer uma retificação. Ela fala assim, olha, a gente constatou que você fez aqui uma declaração, que você colocou um determinado valor como dedução, mas esse valor a gente não concorda muito com ele, extrapolou o limite X, ou quem você disse que pagou não disse que recebeu, enfim. Tem lá uma história qualquer que ela fala assim, você quer resolver o problema? Clica aqui nesse botãozinho e você retifica a declaração, paga aquela diferença para o fisco e ele fica feliz. Agora, você não quer retificar, ou você não tem o que retificar, a sua declaração está adequada, você só precisa comprovar isso para o fisco. As opções que você tem o quê? Tem lá uma opção assim, você quer antecipar a revisão de malha? Clica aqui. Você clica naquele botão, vai te abrir uma linha, uma janela para você fazer um agendamento, porque a Receita também não te atende sem agendamento, não adianta você chegar lá e dizer que você quer ser atendido, que você não vai conseguir isso. Mas para você fazer um agendamento é a coisa mais difícil, principalmente na cidade de São Paulo, porque você vai buscar diversos centros de atendimentos para você conseguir agendar para uma discussão e você não consegue encontrar. Não tem nenhum. Bom, e aí o que você tem que fazer? Você tem que aguardar. Você tem que aguardar, é no tempo da Receita. E mesmo assim, se você conseguir antecipar essa discussão de malha, você vai lá levar toda a documentação que a Receita vai te exigir, mas você não vai sair dali com um chequinho de restituição na mão. Mesmo que a Receita, mesmo que o auditor fiscal que te atenda veja toda a situação e ele já concorde com você ali, ele tem que criar um processinho burocrático, tem que registrar tudo aquilo, enfim. Então vai para um determinado lugar e alguém algum dia vai olhar aquilo e vai acertar a sua vida. Então a melhor coisa que você pode fazer
é procurar fazer a sua declaração de uma forma correta, sem que você tenha aí qualquer tipo de surpresa no final. E falando nisso, então, uma das coisas também que normalmente dá uma certa confusão com Receita Federal é quando você vai fazer a sua declaração, agora a sua declaração de bens. A gente já viu aqui que você faz declaração de rendimentos, você coloca também informações sobre dívidas, ônus reais que você tem, sobre os pagamentos que você fez, mas você também tem os seus bens que você deve declarar. Você deve declarar os bens por diversas razões. Primeiro, quando você for vender esse bem, você vai apurar um ganho de capital, você vai ter que comprovar que esse bem estava lá, que você registrou ele, que você vendeu, e a diferença entre a compra e a venda vai ser um ganho de capital ou não. E você também, essa declaração de bens, ela serve também para comprovar que o patrimônio que você tem é efetivamente seu e foi adquirido de uma forma lícita. Eu já vi certas situações, e isso acontece muito, por exemplo, entre casais. Então, tem lá os casais numa relação conjugal de comunhão parcial de bens. O que acontece isso? Todos os bens que são adquiridos na constância do casamento pertencem aos dois. Os bens que cada um possuíam antes de casar continuam separados, mas os que foram adquiridos na constância do casamento pertencem aos dois. E se os dois fazem declarações de rendimento, tanto faz. Esse bem está na declaração de um ou está na declaração do outro. Se faz em conjunto, melhor ainda. Mas eu já vi casos, por exemplo, de um casal, esse ano esse imóvel tal está na minha declaração, o ano que vem vão botar na sua, por alguma razão qualquer, vamos colocar na sua. Eu já vi fazer também o seguinte, quando vai fazer a transferência é muito simples. Eu simplesmente deixo de colocar na minha declaração esse ano e coloco a declaração do meu cônjuge no ano seguinte. Ponto, acabou. Mas eu já vi pessoas que fizeram o seguinte, fizeram assim, doação. Colocaram para poder baixar na declaração dela, fizeram lá uma doação para cônjuge CPF número tal, assim. Então foi lá e ela registrou isso. Qual é o problema desse negócio? Do ponto de vista de imposto de renda e Receita Federal, zero de problemas. Porque se você transfere o bem de um lado para o outro, ou até que não fosse um cônjuge seu, fosse um amigo que você resolveu doar, uma amiga que você resolveu dar de presente esse bem, do ponto de vista de imposto de renda, isso não gera nenhum tipo de obrigação tributária, mas gera uma obrigação estadual, que é o ITCMD. O ITCMD é um imposto que o nome é Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então é um imposto que foi criado lá pela Constituição de 88, mas levou um certo tempo até ele ser regulamentado por uma lei complementar, e a partir daí ele começou a ser cobrado todas as vezes que uma pessoa física ou jurídica transfere bem para uma outra pessoa também física ou jurídica por um instrumento de doação. Ou então quando a pessoa falece e os bens delas são direcionados para os seus herdeiros legais ou para os seus herdeiros legatários, caso ela tenha feito aí um instrumento de testamento, então as pessoas que recebem esses bens também têm que pagar esse imposto. Esse imposto hoje em São Paulo é 4%, mas em muitos estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, eles já aumentaram para 8%, que é a alíquota máxima que uma resolução do Senado Federal permite que sejam cobrados. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a pessoa faz essa transferência para um cônjuge e coloca lá que ela fez uma doação. Então por que é importante isso? Do ponto de vista de Receita Federal, zero problema, mas a Receita Federal ela fez um convênio com secretarias de fazendas de diversos estados, dos principais estados, ou talvez todos os estados, afinal nós somos somente 26 estados. E esse protocolo, ele permite que a Receita Estadual consulte as bases da Receita Federal para verificar se houve doação entre pessoas, entre empresas, e se essas doações foram tributadas adequadamente pelo ITCMD. Que como esse imposto ele não é tributável em fonte,
vai do próprio contribuinte fazer o recolhimento, a menos nos casos legais, nos casos de testamento, no caso de inventário, que aí o próprio juiz já exige o pagamento do imposto, ou então quando você faz uma transação imobiliária, quando você faz uma doação, por exemplo, de um imóvel, ou uma doação de qualquer outro bem que tenha que ser registrado em cartório, o cartorário ele é obrigado a exigir a comprovação do pagamento do ITCMD para poder formalizar aquela doação. Mas nesse caso que eu estava falando no início, onde eu pego lá o bem, transfiro para minha mulher e vou lá e faço na minha declaração uma doação, isso não existe nenhum tipo de controle. Então, para isso, a Secretaria Estadual de Fazenda de um Estado vai lá e consulta a Receita Federal. E eu já vi diversos casos que a Receita, o que faz isso então? Então a Secretaria Estadual de Fazenda manda uma cartinha para o sujeito e fala assim, olha, eu vi na sua declaração de imposto de renda que você fez uma doação de um valor X para uma pessoa Y. Você recolheu o ITCMD? Você pode trazer para mim a guia para eu verificar isso? E aí, se você não recolheu, você vai ter um problema. Então, eu já vi casos assim, justamente nesse exemplo que eu estou dando, onde o casal colocou os bens na declaração de um e do outro, fez uma transferência disso, inadvertidamente colocaram como doação, e tiveram problemas, porque em um caso foi muito simples, levou lá para o fiscal a certidão de casamento, toda a comprovação de que o bem foi adquirido na constância do casamento, que o casamento era regime de comunhão parcial de bens, e que na verdade não existe doação. Você não doa aquilo que... Você não doa quando a doação, quando o bem se confunde, doador e donatário são as mesmas pessoas, não há doação nisso. Então o que acontece num casal? Num casal, nesse caso, os dois são donos daquele bem. Então não tem essa história de um doar para o outro. Mas num caso foi tudo tranquilo, mas no outro caso não. Por quê? Porque alguns desses bens, eles tinham sido adquiridos por um dos cônjuges antes do casamento. Então, naquele caso ali, não pôde e não colou essa argumentação de que eu estou transferindo de mim para mim mesmo, do bolso esquerdo para o bolso direito. Nesse caso aí, houve autuação, houve aí uma tentativa de impugnação desse auto, mas não deu muito resultado, que aí não tinha como escapar. Então, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de declaração envolvendo cônjuges ou então dependentes, de que se você vai fazer uma transferência de um bem de um para o outro, pensa no que você vai fazer e não utilize jamais uma nomenclatura de doação como isso. Porque os sistemas das receitas estaduais já têm no banco de dados deles um dicionário de algumas palavras, que eles fazem uma busca e tranquilamente eles acham isso, e isso vai gerar para você uma certa dor de cabeça. Porque isso vem acompanhado depois de multa, essas multas são elevadas, vem acompanhado de juros, enfim, então você acaba pagando um imposto que você não estava preparado sequer para pagar. Falando também agora sobre declaração, já que a gente falou em marido e mulher, falamos também em ex-marido e ex-mulher, tem as situações individuais da declaração. Você é um contribuinte perante a Receita Federal com o seu CPF, isso aí é individual. Mas isso não significa dizer que, se você quiser fazer uma declaração em conjunto com a sua esposa, ou a esposa com o marido, não possa ser feito. Sim, pode ser feito. Mas, nesse caso, você tem que avaliar se vale a pena ou não. Por que eu estou dizendo isso? Quando você faz uma declaração em conjunto, o próprio nome já diz, os rendimentos dos dois têm que ser somados e colocados na declaração. Então, se os dois trabalham, se os dois têm os seus salários, eles devem pegar os informes de rendimentos que eles recebem das suas companhias no final de ano e juntar os dois. E essa junção dos dois normalmente acarreta numa tributação maior. Dependendo do valor, você pode até mudar de faixa de tributação e chegar na faixa máxima de 27,5%. Então, quando você faz uma declaração de imposto de renda em conjunto, você tem que tomar alguns cuidados, porque a definição da palavra já indica o que você tem que fazer. Conjunto é conjunto. Então, você tem que pegar os rendimentos que o casal teve, somar. Então, se os dois trabalham, pegar a declaração, o informe de rendimentos que cada um recebeu da sua companhia no final do ano e juntar esses dois salários. Isso, em algumas situações,
você tem uma certa desvantagem nisso, porque dependendo do valor, você pode até migrar de uma faixa de tributação mais baixa para uma faixa mais alta, e chegar até nos 27,5%. E isso também não ajuda você muito no que diz respeito às despesas. Porque se você tem despesa de instrução, por exemplo, não importa quem pague, a despesa com instrução ela tem uma limitação. Se você tem despesa com outro tipo de situação que tem limitação para isso, como por exemplo dependentes, e também se os filhos de vocês são dependentes de vocês, então não dá para você multiplicar esses filhos. Então se são 4 filhos, são 4 filhos independente de ser conjunto ou de ser separado. Então você tem que verificar essas situações para você não acabar simplificando a coisa na hora de declarar, mas acabar tendo um custo maior de imposto por causa disso. Então agora você pode fazer a declaração em separado, ou então você pode fazer a sua declaração sozinho também, mas se você colocar a sua esposa como dependente e ela tiver qualquer tipo de rendimento, você vai ter que somar os rendimentos dela aos seus também. Isso é uma situação, sim, essa é uma situação que normalmente, que em muitos casos gera uma malha. Porque você tem um dependente, e aí o dependente tanto faz. Se for a sua esposa, se for seu filho, se for seu pai, se for sua avó, seus avós, ou seja, se forem aquelas pessoas que a lei aceita como dependentes, qualquer uma delas, se você colocar na sua declaração de dependente e ela tiver um rendimento, você vai ter que colocar esse rendimento também. Isso é fácil de esquecer, porque você pode ter, por exemplo, seu pai ou sua mãe que é pensionista do INSS, e recebe naquela mixaria por mês, que você até esquece dessa mixaria, mas quando chega no final do ano, e de novo, nesse caso não há limitação. Aquela limitação que você tem para declarar, abaixo de tantos mil reais você não precisa declarar, esse caso não existe quando você está falando de rendimento do seu dependente. Então, se você tem um dependente que recebe aí, sei lá, meio salário mínimo por mês de pensão do INSS, você vai ter que pegar esse valor e somar na sua declaração. Então, quando você faz isso, de novo, você tem que fazer sempre a avaliação de que, bom, fazer exercício. Se eu colocar o dependente o rendimento, qual é o resultado final? Ah, vou ter um imposto a pagar. Se eu não colocar o dependente e também não colocar o rendimento, já que o valor da dedução do dependente é muito pequeno, de repente eu tenho um imposto a restituir. Então é você combinar as duas coisas para ver qual delas é melhor para você no que diz respeito ao financeiro que você vai fazer. Aí outra situação individual, se você faz a sua declaração e a sua esposa faz a sua declaração e os dois têm bens que geram renda, o que você pode fazer é colocar 50% na declaração de cada um. Seja esse rendimento de aplicação financeira, seja esse rendimento de um aluguel que você recebe, seja o que for. Você pode fazer isso também, colocar 50% na declaração de cada um. Nesse caso a gente abre até um parênteses, que se você é alguém que você tem lá a sua atividade laboral normal e te sobra um dinheiro, você investe em imóveis e compra mais de um imóvel, compra 2, 3, 4, e esses imóveis tudo viram renda, é muito melhor você pensar em fazer um planejamento tributário, tirar esses imóveis da sua condição de pessoa física, levar ele para uma pessoa jurídica, que com isso aí você vai ter uma redução de carga tributária fenomenal. Você vai sair aí de uns 27,5% que você pagaria na física para um valor que pode chegar até 8% somente de imposto se você tem isso numa pessoa jurídica. Mas esse é assunto para um outro programa. Por hoje a gente fica por aqui. Então lembre-se que o nosso objetivo aqui é ajudá-lo, é ter a participação de vocês. Então, por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, ou se vocês tiverem sugestão de outros assuntos a serem abordados nesse programa, mande sua sugestão para nós. Pode ser para o e-mail da TV ou então para o meu e-mail pessoal. Obrigado, até a próxima.